Olá, a paz seja convosco. Bem-vindos à Hermenêutica, capítulo 3, Relações Textuais e Síntese Teológica. É uma alegria tê-los aqui conosco enquanto mergulhamos nas profundezas da Palavra de Deus. Hoje iniciamos um capítulo especial em nossa caminhada espiritual, o estudo da hermenêutica, que é a arte e a ciência de interpretar as Escrituras. Este não é apenas um exercício acadêmico, mas uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, compreendendo melhor sua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Ao longo deste estudo, exploraremos três processos fundamentais: as relações intratextuais, intertextuais e a síntese teológica. Cada um desses elementos nos ajudará a desvendar os tesouros escondidos na Bíblia, permitindo que a mensagem divina ressoe com clareza em nossas vidas. Nosso foco estará no Evangelho de João, especialmente em João, capítulo 4, versículo 17 a 24, onde Jesus dialoga com a mulher samaritana sobre a adoração verdadeira. Este texto nos desafia a transcender práticas religiosas formais e buscar uma conexão genuína com Deus em espírito e em verdade. Ao entendermos o contexto histórico, literário e teológico, seremos capacitados a aplicar essas verdades em nossa vida diária. Que este momento seja uma bênção para todos nós, enriquecendo nossa fé e fortalecendo o nosso relacionamento com o Senhor. Desejo que você se envolva plenamente nesta jornada e absorva cada ensinamento compartilhado. Tópico 1. Relações intratextuais. Agora vamos iniciar a nossa jornada explorando as relações intratextuais. Essas relações são fundamentais para entender como um trecho bíblico se conecta ao livro maior. No Evangelho de João, por exemplo, cada diálogo ou narrativa reflete o tema central: Jesus como Filho de Deus. Interpretar uma passagem isoladamente pode levar a conclusões equivocadas, pois cada versículo está imerso em um contexto mais amplo. Ao estudar a perícope sobre a mulher samaritana, vemos que ela não é apenas uma história isolada, mas parte de uma sequência que enfatiza a substituição da religião formal pela adoração espiritual. Portanto, antes de buscar o sentido do texto, devemos identificar o propósito do livro. Este princípio nos guiará ao longo desta apresentação. Agora vamos definir o conceito de relações intratextuais. Trata-se da conexão entre uma passagem específica e o restante do livro onde está inserida. Esse método ressalta que nenhum texto bíblico deve ser analisado isoladamente. Por exemplo, no Evangelho de João, a ideia de adoração em espírito e em verdade só faz sentido quando entendemos o propósito teológico do autor. João busca mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que os que creem nele tornam-se filhos de Deus. Isso influencia diretamente como interpretamos diálogos como o do Nicodemos ou a mulher samaritana. Ao reconhecer essas conexões, garantimos uma interpretação mais precisa e rica. Vamos agora aplicar o conceito de relações intratextuais ao Evangelho de João. Este Evangelho é um tratado teológico cujo objetivo é levar os leitores à fé em Jesus como Filho de Deus. A partir do prólogo, onde Jesus é identificado como o Logos divino, até diálogos como com a mulher samaritana, vemos uma ênfase na substituição do velho pelo novo. A água transformada em vinho, o novo nascimento e a adoração em espírito e em verdade são exemplos disso. Esses temas estão interligados, formando uma narrativa coesa. Cada evento ou diálogo contribui para o tema central, a transformação espiritual trazida por Cristo. Essa análise nos ajuda a entender melhor a mensagem do autor.
Contextualização do Evangelho de João. Ao estudarmos o Evangelho de João, percebemos sua abordagem teológica distinta dos outros evangelhos. João enfatiza a divindade de Jesus e a necessidade de crer nele para obter vida eterna. O tema da adoração permeia todo o texto, desde a conversa com Nicodemos até o encontro com a mulher samaritana. Esses diálogos ilustram a transição de práticas formais para uma adoração genuína espiritual. Para interpretar corretamente essas passagens, precisamos entender o propósito geral do Evangelho. João não apenas narra eventos, mas os seleciona cuidadosamente para reforçar sua mensagem. Assim, a contextualização é essencial para captar profundidade e coerência do texto. Relações intratextuais em João 2 a 4. Nos capítulos 2 a 4 de João, encontramos exemplos claros de relações intratextuais. O milagre das bodas de Caná, onde a água é transformada em vinho, simboliza a chegada de algo novo e superior. O diálogo com Nicodemos introduz o conceito de novo nascimento, enquanto o encontro com a mulher samaritana discute a adoração em espírito e em verdade. Esses eventos estão interligados, formando uma sequência lógica que aponta para a obra redentora de Cristo. Charles Dodd observa que essas narrativas sugerem a substituição do antigo pelo novo. Assim, a análise intratextual revela como cada passagem contribui para um tema central do Evangelho, a transformação espiritual operada por Jesus. Vamos agora analisar detalhadamente a perícope envolvendo Jesus e a mulher samaritana. Esse diálogo revela a transição da adoração formal para uma experiência espiritual autêntica. Jesus desafia as convenções culturais e religiosas ao afirmar que a verdadeira adoração não depende de locais específicos, mas de uma conexão íntima com Deus. Da mesma forma, o encontro com Nicodemos destaca a necessidade de um novo nascimento espiritual. Ambos os diálogos enfatizam que a adoração verdadeira é uma resposta pessoal à graça de Deus. Ao estudarmos essas passagens, percebemos como elas se relacionam com o tema geral do Evangelho e enriquecem nossa compreensão da mensagem de João. Tópico 2. Relações intertextuais. Agora vamos explorar as relações intertextuais que são fundamentais para entender como o texto em estudo se conecta a outros textos bíblicos. Essa abordagem segue o princípio de que a Bíblia é interpretada pela Bíblia. Por exemplo, ao analisar João 4, podemos recorrer a Gênesis para entender melhor Siquém e Sicar, ou consultar outras passagens sobre adoração. Isso nos permite identificar padrões teológicos e históricos que enriquecem nossa compreensão. As relações intertextuais destacam a unidade orgânica das Escrituras, onde cada texto lança luz sobre o outro. Ao aplicar essa metodologia, somos capazes de captar camadas mais profundas de significado e contextualizar melhor a mensagem do autor. E nesse slide serve como ponto de partida para uma análise mais detalhada dessas conexões. Siquém e Sicar, uma jornada bíblica. Agora vamos mergulhar na conexão entre Siquém e Sicar, explorando sua relevância histórica e bíblica. Essas cidades aparecem em várias passagens, desde Abraão construindo um altar em Gênesis 12 até a divisão de Israel em Reis 12. A história de Siquém está repleta de eventos marcantes, como o massacre liderado por Simeão e Levi e a sepultura de José. Esses contextos ajudam a entender melhor o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Ao reconhecer a importância simbólica de Siquém, percebemos como o local reflete a continuidade da obra redentora de Deus.
Assim, as relações intertextuais ampliam nossa visão do texto e enriquecem a sua interpretação. Vamos agora explorar outros tópicos bíblicos relevantes para a nossa análise. Um deles é a identificação de Jesus como profeta, mencionada em Lucas, capítulo 7, versículo 16 e João 6.14. Outro tema é a adoração verdadeira, discutida em João 4, dos versículos 20 a 24, que transcende lugares sagrados. Também abordamos a ignorância litúrgica dos samaritanos, relatada em 2 Reis 17.29, e a influência dos judeus na salvação, conforme Isaías 2.3. Esses tópicos nos ajudam a contextualizar melhor a perícope e aprofundar nossa compreensão. Ao conectar esses temas ao diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, vemos como as Escrituras formam uma tapeçaria interconectada. Essa análise destaca a riqueza das relações intertextuais e sua importância para a exegese bíblica. Chegamos agora à síntese teológica, uma etapa crucial na área exegética. Começamos com a frase: "Vejo que és profeta", proferida pela mulher samaritana. Essa declaração revela sua percepção de estar diante de uma revelação divina em Jesus, identificado como o Verbo encarnado. Ao explorarmos as implicações teológicas, examinamos outras passagens que corroboram essa identificação, como João 1.1 e Lucas 7.16. Essa análise ressalta a unidade das Escrituras e a centralidade de Cristo na revelação divina. A síntese teológica nos ajuda a compreender melhor a mensagem subjacente à perícope e a aplicação em nossa vida espiritual. E este slide prepara o terreno para uma investigação mais profunda dos temas teológicos. Agora vamos explorar o conceito de adoração ao Pai, destacado na perícope. A adoração verdadeira é uma expressão da filiação divina, onde os crentes se relacionam com Deus como Pai Celestial. Esse tema está profundamente enraizado na teologia joanina, que enfatiza a fé em Cristo como meio de tornar-se filho de Deus. Em João 4, versículo 23 a 24, Jesus ensina que a adoração deve ser em espírito e verdade, transcendendo formalismos externos. Isso significa que a adoração genuína é uma resposta pessoal à graça de Deus, baseada na transformação espiritual operada por Cristo. Ao compreendermos esse conceito, somos desafiados a buscar uma conexão mais profunda e autêntica com Deus. O conceito de adoração em espírito e verdade é central para a mensagem de Jesus. Em João 4, versículo 23 a 24, ele explica que Deus busca adoradores que o adorem em espírito, ou seja, com motivação espiritual e coração sincero e em verdade, conforme a revelação de Cristo. Essa forma de adoração vai além de rituais e locais específicos, enfatizando a necessidade de uma experiência espiritual autêntica. Paulo também fala sobre isso em Filipenses 3.3, onde menciona servir a Deus no Espírito. Ao entendermos essa definição, percebemos que a adoração verdadeira é uma resposta à nova criação em Cristo, fundamentada no novo nascimento e na transformação espiritual. Este slide nos convida a refletir sobre a nossa própria prática de adoração. Vamos agora explorar a identificação de Jesus como profeta, um tema recorrente nas Escrituras. Em Lucas, capítulo 7, versículo 16, após ressuscitar o filho da viúva de Naim, as multidões exclamam: "Um grande profeta surgiu entre nós." Em João 6.14, após a multiplicação dos pães, as pessoas novamente reconhecem Jesus como profeta. Essa identificação não é casual, ela reflete a percepção de que Jesus fala e age com autoridade divina. A frase "vejo que és profeta", proferida pela mulher samaritana, está alinhada a essa compreensão.
Um profeta era alguém que falava por Deus, e Jesus, como o Verbo encarnado, é a revelação definitiva de Deus aos homens. Essa conexão enriquece a nossa interpretação da perícope e destaca a centralidade de Cristo na mensagem bíblica. Agora vamos explorar o conceito de lugar sagrado e sua relevância para a adoração. Em Gênesis, vemos Jacó consagrando um altar em Siquém, enquanto em Juízes, Jotão pronuncia uma parábola no mesmo local. No entanto, Jesus ensina que a verdadeira adoração não está confinada a lugares específicos, como Gerizim ou Jerusalém, mas ocorre em espírito e em verdade. Essa ideia é ampliada por Paulo, que afirma que o culto ideal é aquele oferecido por mãos santas, independentemente do local. Ao analisarmos essas conexões intertextuais, percebemos que a ênfase está na transformação espiritual e não nos rituais externos. Isso reforça a mensagem central da perícope e nos desafia a repensar nossa prática de adoração. Vamos agora examinar a ignorância litúrgica dos samaritanos mencionado em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29. Após a conquista da Assíria, os samaritanos introduziram práticas pagãs em seus cultos, misturando-os com os elementos judaicos. Essa mistura resultou em uma adoração distorcida, sem compreensão plena da Torá. Quando Jesus dialoga com a mulher samaritana, ele aponta para a inadequação dessas práticas formais e propõe uma nova forma de adoração, em espírito e em verdade. Essa análise intertextual ajuda a entender a crítica implícita à religião samaritana e a relevância da mensagem de Jesus. Ele não apenas corrige erros teológicos, mas também oferece uma alternativa transformadora para a relação com Deus. Aqui vamos explorar a afirmação de Jesus: a salvação vem dos judeus. Essa declaração está profundamente enraizada nas Escrituras. Em Isaías capítulo 2, versículo 3, Jerusalém é descrita como centro de adoração universal. Em Romanos 9.4 a 5, Paulo afirma que os judeus são o povo de onde sairia o Messias. Essas passagens contextualizam a concessão feita por Jesus ao judaísmo. Mesmo criticando suas práticas formais, a salvação, embora universal, tem suas raízes na história de Israel. Essa conexão intertextual reforça a unidade das Escrituras e o plano redentor de Deus que culmina em Cristo. Ao compreendermos esse contexto, somos levados a valorizar ainda mais a herança espiritual de Israel. Tópico 3. Síntese teológica. Agora vamos explorar o conceito de adoração em espírito. Em Filipenses 3.3, o apóstolo Paulo descreve os cristãos como aqueles que servem a Deus no espírito, não confiando na carne. Isso reflete a ideia apresentada por Jesus à mulher samaritana. A verdadeira adoração não depende de rituais externos, mas de uma conexão íntima e espiritual com Deus. Essa forma de adoração está diretamente ligada ao novo nascimento mencionado no diálogo com Nicodemos. Somente aqueles que experimentam o renascimento espiritual podem adorar em espírito. Essa análise intertextual destaca a importância da transformação interior para uma adoração genuína, desafiando-nos a buscar uma relação mais profunda com Deus. Agora vamos no conceito de adoração em verdade. Em João 1.17, Jesus é identificado como a verdade, contrastando-se com a lei dada por Moisés. Isso sugere que a verdadeira adoração não é baseada em sinceridade emocional ou tradições humanas, mas na conformidade com a verdade revelada em Cristo. Adorar em verdade significa reconhecer Jesus como o caminho,
a verdade e a vida, e viver de acordo com essa realidade. Essa análise intertextual nos lembra que a adoração não é apenas um ato externo, mas uma resposta à graça transformadora de Deus. Ao compreendermos essa definição, somos desafiados a avaliar nossa própria prática de adoração, à luz da verdade bíblica. Por fim, vamos explorar a doutrina de que Deus é Espírito, conforme declarado em João 4,24. Essa afirmação é confirmada por apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,17, onde ele diz: o Senhor é Espírito. Essa doutrina enfatiza que Deus não está confinado a espaços físicos ou rituais externos. Ele é invisível, onipresente e habita dentro do crente. Portanto, a adoração deve ser realizada em espírito e em verdade, refletindo a natureza divina. Essa análise intertextual nos desafia a abandonar práticas superficiais e buscar uma conexão genuína com Deus. Ao compreendermos que Deus é Espírito, somos motivados a adorá-lo de maneira que honre sua essência invisível e transcendente. Chegamos ao fim de mais um capítulo desta fascinante disciplina de hermenêutica. Agradecemos imensamente sua dedicação e empenho ao longo desta jornada. Juntos, exploramos importantes conceitos que nos ajudam a compreender e interpretar as Escrituras de maneira mais profunda e contextualizada. Desde as relações intratextuais que conectam uma passagem ao livro maior, até as relações intertextuais que ampliam a nossa visão ao ligar diferentes textos bíblicos, fomos desafiados a ir além das palavras superficiais e buscar o coração da mensagem divina. Através da síntese teológica, aprendemos a extrair princípios eternos que moldam nossa fé e prática cristã. Vimos como a adoração verdadeira, conforme ensinada por Jesus, transcende rituais externos e se torna uma expressão íntima e autêntica da nossa relação com Deus. Esses ensinamentos não são apenas teóricos, eles devem impactar diretamente nossa vida espiritual, transformando-nos à imagem de Cristo. Que este estudo inspire cada um de nós a buscar uma comunhão mais profunda com Deus, priorizando uma adoração que seja genuína, espiritual e fundamentada na verdade revelada em Jesus. Lembre-se de que a hermenêutica não termina aqui. É uma ferramenta poderosa, contínua, para nos aproximar do Senhor. E que possamos levar essas lições para a nossa casa, nossa igreja e comunidades, refletindo o caráter de Cristo com tudo o que fazemos. Que Deus continue guiando nossos passos e iluminando nossas mentes enquanto avançamos em nossa caminhada espiritual. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos colocamos diante de Ti com corações cheios de gratidão e reverência. Agradecemos pela oportunidade de estudar Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Reconhecemos que sem Tua orientação, nossas interpretações seriam limitadas e superficiais. Por isso pedimos que continues a guiar a nossa mente e corações enquanto buscamos compreender os mistérios das Escrituras. Senhor, que cada palavra que lemos e estudamos seja mais do que letras em uma página, mas sim um reflexo vivo de Sua verdade externa em nossas vidas. Ajuda-nos a discernir os ensinamentos dos profetas, a encontrar sabedoria em Tuas promessas e a experimentar a riqueza da Tua graça em cada versículo. Capacita-nos a aplicar esses princípios que aprendemos, transformando-nos à imagem de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Deus, concede-nos corações dispostos a abandonar formalismos vazios e a buscar uma adoração genuína em espírito e em verdade. Que nossa vida seja um culto racional, santo e agradável a Ti. Fortalece nossa fé,
renova nossas mentes e santifica nossas ações para que possamos glorificar-te em tudo o que fizermos. Pedimos também que abençoes este grupo de estudos, unindo-nos ainda mais em amor e propósito, que possamos crescer juntos em conhecimento e intimidade contigo, sendo instrumentos de tua paz e misericórdia no mundo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.